você tem chorado, saiba que o Senhor, Ele atende a sua oração. A sua oração, quando você chora, é como uma frase diante do Senhor. Aleluia! Mais retorno para mim, por favor, do playback. Obrigada. Oh, aleluias! Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensa até que é o fim. Oh, Pai! Glória a Deus! Mas Jesus, que muda a história, já declarou tua vitória, só pra te fazer feliz. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando honorava. Por um filho ela clamava e o Senhor atendeu a Josué. Quando orou e o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Este Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Oh, aleluia! Você que tem passado por provações, saiba que Deus prova aquele quem Ele ama. Oh, aleluias! Chora nos pés do Senhor, meu irmão, porque Deus, Ele tem a vitória para você nesta noite. O crente, quando chora, o Senhor responde. Aleluias! A oração do crente estremece montes. E quando ele ora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando honorava. Por um filho ela clamava e o Senhor atendeu a Josué. Quando orou e o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Oh, aleluias! Oh, Deus, é o mesmo e não mudou. Ele se faz presente aqui nessa noite. Oh, aleluias! Louvado seja o nome santo do Senhor. Chora porque Deus responde. Aleluias, agradeço a oportunidade. Amém, Jesus. Aleluia. Igreja do Deus vivo, paz seja convosco. Amém. Deus seja louvado, para sempre seja louvado.
Para mim é uma honra. O pastor disse, né, que o pastor Erivaldo é um grande amigo dele. Na verdade, ele não é só amigo dele, é amigo de muitos, não é? Ele é como Abraão, ele é pai de muitos. E interessante que o pastor Erivaldo, ele tem mais ou menos a idade do meu pai, né? Meu pai, faz 12 anos já que eu não vejo meu pai. E todo momento, assim, que eu preciso tomar uma decisão importante, assim, eu não sei, desde quando eu fiz amizade com ele, ele morava em Bridgeport ainda, é uma pessoa que eu considero muito. Sempre que eu tenho uma decisão importante para tomar, ele é uma das pessoas que eu converso, que eu tomo conselho, porque eu sei que é uma pessoa séria que está sempre buscando meu bem. E tem muitos, aliás, assim, existem muitos que eu converso, conselho, e o pastor Ivaldo, ele é um dos 5, um dos top 5, né, como se diz em inglês, né? É o apóstolo Maximiliano, que é meu pastor faz um tempo, o pastor Hélio dos Reis, que foi o pastor Pai na Fé 1, pastor Erivaldo Pena é outro, e uns 2 mais aí que a gente não vai citar o nome aqui, porque senão fica muito extensa a minha lista, né? Também a gente não pode desmerecer ninguém também, né? Mas são 3 pessoas que eu considero não apenas aqui na minha cidade, no estado, mas em todo mundo. E olha que eu conheço muita gente hoje pela internet, abriu espaço, né? Nós podemos ter amigos também de longe, não é verdade? Você pode ter amigos do Brasil, de qualquer estado do Brasil, e eu sou grato a Deus. Eu tenho meus vídeos no YouTube, pedi hoje também para o Marcílio estar gravando alguma parte, vamos colocar alguma coisa no YouTube. E eu tenho pessoas que me assistem de Portugal, eu tenho pessoas que me assistem da Espanha e de muitos países da Europa. Tudo isso pelo poder da internet. Como é poderoso, não é verdade? Glória a Deus. E graças a Deus o pastor Erivaldo é um amigo mais chegado do que um próprio irmão. Amém? Mas vamos à palavra de Deus. A pastora Margarete me convidou aqui para estar trazendo uma mensagem de Deus. E eu vou estar falando nessa noite sobre a ordem de Melquisedeque. E essa palavra se encontra no Salmo 110, versículo 1. Pode ficar em pé. Não sei como que eu costumo, na minha igreja, quando nós vamos ler a Bíblia, assim, todo mundo fica de pé, né? Aqui também é assim também, né? Tudo igual, então, né? Salmo 110, versículo 1. E nessa noite eu quero iluminar a igreja para você perder a sua cultura evangeliquez de ser uma pessoa que só recebe, de ser uma pessoa que vem no culto só para receber uma bênção. Mas nosso intuito, nós estamos te preparando você para você ser uma pessoa que você leva a bênção de Deus em todos os lugares. Você não vai ser... Irmãos, desculpa, eu não gosto muito... Existe muitas igrejas que fazem cultos de libertação. E os cultos de libertação, às vezes não liberta. A pessoa tem 2, 3, 5 anos que participa do culto de libertação. E ainda a pessoa de vez em quando fica endemoniada. Como pode um negócio desse? Porque o culto de libertação, sou a favor sim. Mas ele deve existir até que as pessoas sejam libertas. Depois disso, você tem que crescer na graça e no conhecimento e você produzir em uma igreja local. Você ajudar o seu pastor, você contribuir, você exercer o ministério. Então nós temos que parar com essa cultura de só receber. Então, você não está aqui nessa noite só para você assistir um culto. Talvez você veio pensando assim, vou assistir o culto na Manaim. Uns, eu sei que está animado. Outros veio para acompanhar a esposa, acompanhar o pai, acompanhar a mãe. Mas eu tenho certeza que essa palavra que eu vou estar falando sobre a mentalidade de sacerdote e rei vai mudar a sua cosmovisão do que você vê a igreja de Jesus Cristo. O Salmo 110, versículo 1, diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. Pulando para o versículo 4, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque.
O Senhor à tua direita ferirá os reis nos dias da tua ira. Deixa eu fazer uma oração, você pode sentar, e você vai ficar sentado depois do culto todo. Pai querido, que nesse momento, Senhor, que nós estivermos semeando a sua palavra, que o Espírito Santo, Senhor, possa estar iluminando o seu cada coração com graça, com sabedoria e com entendimento, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, pode se assentar, tome o seu lugar. E o grande chamado da minha vida Deus falou comigo alguns anos atrás, e Deus falou assim que Ele queria me levar para outro nível. No começo, eu tinha vontade de falar para multidões, queria só falar para multidões. Quando eu morava no Brasil, eu só pregava em culto grande. Se eu soubesse que era culto pequeno, eu nem aparecia para pregar quando alguém me convidava, porque no meu entendimento, o importante é ele estar falando para multidões. Mas com o tempo, e aqui nesse local, em New England, eu orando, eu jejuando a Deus, buscando direção de Deus, Deus foi mudando meu coração, e eu comecei a entender que às vezes, em pequenos grupos, por exemplo, Jesus teve um grupo de 12, e com esses 12 foi a pessoa que ele compartilhou todos os seus ensinos. A maioria, ele confiou nos seus 12. Ele tinha também os 70, ele tinha também os 120, ele tinha também os 500 que viram ele quando ressuscitou, ele tinha também os 5.000, os 10.000, os 15.000 que estava presente na multiplicação dos pães, ele tinha a multidão que seguia, mas ele foi o grupo dos 12, foi com que Jesus compartilhou. E nessa noite, a minha mensagem é sobre a ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque, ele é um assunto ignorado pela maioria das igrejas evangélicas. Poucas pregações eu tenho ouvido sobre Melquisedeque. Quem aqui ouviu alguma pregação sobre Melquisedeque nos últimos 6 meses? Levanta a mão. Em alguma igreja?